Vamos agora conversar com dois dos nossos analistas, da nossa equipe de analistas. Caio Junqueira, boa noite. Aqui à minha direita, à minha esquerda, Raquel Landim. Já nos cumprimentamos hoje. Caio Junqueira, nós começamos essa edição do Jornal da CNN dizendo as contas da reeleição de Jair Bolsonaro estão feitas neste momento em que a gente está aqui conversando com o público. As contas, do ponto de vista dos números, a Raquel trouxe alguns exemplos para nós, e do ponto de vista político. As contas, boa noite, Vivac, boa noite a todos. As contas são estritamente do ponto de vista político e daqui em diante elas tendem a aumentar. Tabela da Raquel com as interrogações, a gente já tem as respostas, elas vão aumentar, porque daqui em diante é Paulo Guedes que precisa se adaptar aos desejos do Centrão, não o Centrão se adaptar aos desejos de Paulo Guedes, não uma crença minha, mas uma crença deles. E é isso que a gente vai ver acontecendo daqui em diante. Quem está no comando da campanha da reeleição agora é o Centrão, e o Centrão para reeleger tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto para se reeleger, montar grandes bancadas e distribuir isso para suas bases eleitorais. Essa é a conta. Tem uma frase sua forte, quero ver o que a Raquel vai dizer a respeito, porque é exatamente o que nós abordamos com o Armínio. O que o Caio acaba de nos dizer é o seguinte: quem vai mandar na economia é o Centrão. O que o Armínio nos disse na entrevista com ele é o seguinte: sim, os critérios políticos estão se sobrepondo aos da economia. Eu não tenho dúvida disso, William. Está muito claro aí o jogo que o ministro Paulo Guedes teve que fazer para abrir algum espaço no orçamento com o parcelamento dos precatórios. O que é mais preocupante, William, de toda essa conta da reeleição é o que ela vai deixar para nós aí de médio e longo prazo. Essa questão dos precatórios, por exemplo, está criando eu ouvi essa palavra muito lá atrás. Pelo amor de Deus, Raquel, no esqueleto não. Infelizmente, ela é uma velha conhecida nossa, mas quando você faz um teto para os precatórios, para o pagamento a cada ano, e você joga tudo que passar para frente, isso não vai estar ali na dívida pública de nenhuma forma. O que você está criando, sim, é um esqueleto. E esse é um desarranjo muito complicado, William, e que tem impactos não só para 2022. Eles têm impactos de médio e longo prazo para o Brasil. Esqueleto é também a gente ficar com medo de, digamos, fardados das Forças Armadas passeando por Brasília. Não é o caso. Parece que, como diz o Arthur Lira, disse aos colegas lá do Antagonista, disse o seguinte: isso é uma trágica coincidência, mas é um fato político novo. O contexto torna esse fato, ou dá a esse fato, uma relevância que ele não deveria ter tido, Caio. Com certeza, William. E amanhã fica até um segundo ponto, assim. Cadê o Centrão? Cadê a ala política nesse momento? Todo o enredo de hoje, desde que a Marinha anunciou isso pela manhã, uma nota à imprensa, e depois ficou ao longo do dia dúvida, ele nos faz crer agora, com a confirmação do evento, precisou ser reconfirmado esse evento, de que no primeiro... Ficou difícil recuar, né? Exatamente. Ficou um embate, eu não digo um embate, mas a ala militar do governo se sobrepôs à ala política do governo. Isso chama muita atenção, porque a avaliação toda nossa e do próprio governo era de que o Centrão chegou para dominar tudo, inclusive a área fiscal. Só que com essa decisão de amanhã, o presidente Jair Bolsonaro faz um sinal à ala militar, que ao longo do dia, eu conversei ao longo do dia com várias pessoas, minimizando esse fato. E a ala política, ministros influentes do governo, do Palácio do Planalto da ala política, sequer sabiam desse evento de amanhã, souberam pela imprensa. Quando a gente fala do Centrão e da questão fiscal, que é uma questão que agora o Caio acabou de abordar também, na verdade a questão fiscal se deteriora com o Centrão, apesar de todas as promessas de manutenção do teto de gastos? William, não tenho dúvida, até porque Centrão e fiscal, acho que na história da política brasileira nunca combinou. É uma ginástica que está sendo feita pelo ministro Paulo Guedes, no sentido de abrir ali um furinho no teto para passar o Bolsa Família e algumas outras demandas, frisando assim que o Bolsa Família é um programa muito importante, como o Salto muito bem colocou. A nossa questão não é se deve aumentar o Bolsa Família, sim que se deve. É de como fazer a gestão desse gasto. O ministro Paulo Guedes, portanto, faz ali um furinho no teto para ver se ele não desmorona todo na cabeça dele. Caio, e por último, quando a gente fala, como temos repetido aqui no Jornal da CNN, que estamos vivendo uma crise institucional, um poder duvidando do que o outro faz, acusando o outro de extrapolar e interferir no que está do lado.
Enterrado o voto impresso, é difícil imaginar que uma crise dessas proporções acabe ali? William, pela personalidade do presidente Jair Bolsonaro, é difícil a gente imaginar que o enterro do voto impresso acabará com a crise institucional. Mas o presidente Jair Bolsonaro não é bobo, ninguém chega à presidência da República sendo ali bobo, mas tem duas pessoas que ele não pode brigar na República. Uma é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a outra é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele briga hoje com o Poder Judiciário, mas ele não briga hoje, pelo menos até amanhã, com o Poder Legislativo. Se a PEC do voto impresso for de fato enterrado, seria beirar o suicídio o presidente Jair Bolsonaro comprar uma briga com o Arthur Lira, que tem ali mais de 130 pedidos de impeachment embaixo. Ele vai continuar o discurso do voto impresso, isso vai, mas acredita-se ou espera-se, ele sabe disso, que pode ser que contra Arthur Lira ele vá tentar pelo menos moderar a relação, porque ele não pode comprar briga com ele. A gente vai para aquele campo, né, da psicologia no qual se tenta definir qual é a atração que um indivíduo determinado tem pelo abismo. Saberemos. Caio Junqueira, obrigado, boa noite. Raquel, até já, né, Raquel? Não. Não, encerrei por hoje. William. Hoje encerrou, então acabou, tá bom.